Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Louise e no vídeo de hoje eu vim falar sobre transexualidade novamente. Mas dessa vez eu vim falar mais especificamente sobre uma experiência que eu tive, que foi quando eu fui falar pra minha mãe que eu era uma pessoa trans. Então, se vocês se interessaram no vídeo, é só seguirem que a gente já vai começar a falar sobre esse assunto, tá bom? Queria primeiramente agradecer a presença de cada um de vocês. Vocês não têm noção de como isso me deixa feliz. Nós estamos aqui no canal há uma semana e já tem quase 200 pessoas e, nossa, eu não esperava que isso ia ser tão rápido. De verdade, eu não esperava. Então, galera, muito obrigada. Não esquece de deixar o like e comentar aqui embaixo, tá bom? Qualquer crítica, feedback, pode deixar aqui embaixo que eu adoro ler comentário e adoro responder. Isso é muito bom porque eu me sinto mais próxima de vocês. As minhas redes sociais vão estar na descrição do vídeo, tá bom? Então, o tema de hoje eu vou falar sobre a minha, como eu saí do armário, né? No caso, como eu falei pra minha mãe que eu era uma pessoa trans. Isso, pra gente entrar nessa história, a gente vai precisar voltar na minha infância, que foi no primeiro momento que a minha mãe me pegou fazendo algo que não deveria ser feito pelo meu gênero. Eu tinha aproximadamente uns 6 anos e minha mãe trabalhava como revendedora de catálogo. E nisso ela tinha algumas amostras de batons em casa. Aí eu lembro que eu fui até o espelho do banheiro, eu botei uma cadeira e eu fiquei em pé assim na cadeira pra poder me olhar no espelho. E com aquele batonzinho assim da amostra, eu abri e passei na minha boca. Aí eu passei na boca toda e eu fiquei me olhando. Aí nisso minha mãe chegou chamando fulano, fulano. Aí eu ouvi minha mãe chamando, peguei, limpei o batom na boca, guardei o batom, a amostra de batom num cantinho lá do banheiro e voltei. Nisso que eu voltei, eu tava com a boca suja de batom. E aí nisso eu lembro que a minha mãe me pegou e falou assim: Por que você passou batom? E eu lembro que eu peguei e falei que gostava. E aí nisso ela falou pra mim tomar cuidado e pra eu parar de fazer isso. Porque muita gente não gosta de quem é diferente. A minha mãe falou isso pra mim, eu tinha 6 anos de idade. E ela seguiu falando isso pra mim a minha vida inteira. Quando eu fiz 12 anos, eu conversei com ela sobre a minha transição novamente. Eu falei pra ela que eu tinha interesse em não querer mais ser um garoto, que eu não me sentia um garoto, que eu queria me vestir como as minhas amigas, que eu queria fazer as coisas que elas faziam. E eu lembro que a minha mãe falou que isso era impossível e que eu deveria esperar eu crescer um pouco mais, porque não era momento ainda, eu era uma criança e eu poderia mudar de ideia. E o tempo se passou e se passou. Quando eu fiz 18 anos, eu lembro que eu já falava sobre transexualidade pra minha mãe. E ela, minha mãe, sempre falava pra eu não fazer isso, porque poderia ter problema pra arrumar emprego e qualquer coisa do tipo. E eu lembro que eu sempre falava pra ela que a gente pode ser o que a gente quiser e até que seja difícil a gente consegue. E foi com esse pensamento que eu peguei a história de várias meninas que tiveram situações bacanas com empregabilidade e com suas famílias e eram felizes e realizadas. E eu mostrei a ela e falei: Mãe, é isso que eu quero pra minha vida. Eu posso fazer sozinha, mas vai ser muito doloroso se eu fizer sozinha e vai ser muito difícil esse processo. A chance de sucesso assim é bem menor, mas se eu tiver seu apoio vai ser bem mais fácil. E nessa, eu lembro que a minha mãe me perguntou assim: Tá, mas o que você vai fazer com barba, hein? Porque você não tem barba ainda, mas vai crescer no seu rosto, então o que você vai fazer? Aí eu lembro que eu falei: Mãe, existe depilação a laser, se você me ajudar eu consigo. Aí eu lembro que a minha mãe pegou e falou: Tá bom, filha, a gente vai começar isso. Só me dá um tempo pra ir me acostumando com essa ideia. Aí eu falei que tudo bem. Escolhi meu nome, escolhi Ariel, parece meu nome. E eu falei pra ela: Mãe, eu vou trocar meu nome no meu Facebook. E aí eu troquei meu nome no Facebook. A minha mãe, pra quem não sabe, ela foi mãe com 44 anos, então eu sou filha de pais que eram idosos já. Na minha adolescência meus pais já eram idosos. E nisso, vocês não têm noção de como foi incrível pra mim saber que eu tinha o apoio da minha mãe naquele momento. Eu lembro que a minha mãe falou pra eu orçar o valor da depilação laser pro rosto. E eu fui lá, toda serelepe. Aí eu lembro que eu fiz um orçamento. E inclusive uma coisa que eu vou falar pras meninas é: se vocês curtem uma aparência mais feminina, enfim, mais dentro do padrão do que é considerado mulher, meninas
procurem pacotes de laser, porque são muito bons e é muito melhor do que pagar sessão à parte, sessão por sessão. E nisso foi o que a minha mãe me deu de presente, logo assim que eu comecei minha transição. Ela me deu a minha depilação a laser, e eu lembro também que ela perguntou qual era a medicação que eu tomava. E aí nisso ela foi na farmácia e trouxe. E aquele dia foi assim um dos dias mais felizes da minha vida, porque eu vi que eu tinha uma pessoa pra estar ali comigo naquele momento, que seria tão difícil. Não que eu não tivesse meus amigos, na verdade, alguns se afastaram, né? Porque acontece isso, né? De pessoas falarem que não vão chamar você pelo esse nome porque não vão se acostumar, ou então que só vão chamar você pelo seu nome quando você retificar essa documentação, porque eu ouvi isso de uma pessoa próxima de mim na época e me dói de lembrar desse tipo de situação, lembrar que alguém que eu já considerei muito teve coragem de falar uma coisa tão grosseira e tão rude pra mim. Mas então, esse tá sendo um vídeo muito emocional, porque basicamente eu tô falando sobre a minha mãe, sobre como ela foi importante no meu processo e... Nossa, isso me faz chorar, porque eu sinto que eu sou tão abençoada, mas tão abençoada por ter ela na minha vida. Mas bem, eu não quero ficar chorando aqui, eu tô no vídeo pra poder ser uma pessoa alegre. E a gente veio falar sobre a transexualidade, né? Então eu vou parar de chorar aqui e eu vou seguir. E depois disso, que ela comprou meus hormônios, eu comecei a tomá-los. E eu nunca mais parei. Hoje tem 4 anos que eu faço a mesma terapia hormonal desde quando eu comecei a minha transição de gênero, alterando apenas a dosagem. E eu sou muito contente com os resultados dela. Muito, muito contente. E uma dica, assim, que eu vou deixar pra... Eu não sei se você é pai, ou se você pretende ser pai, ou pretende ser mãe, ou se você tá mostrando esse vídeo pra sua mãe, pra conscientizar ela mais. Uma dica que eu deixo, assim, pros pais de pessoas LGBTs é... Tenham seus filhos dentro de casa com vocês. Porque a rua pode ser muito, 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 muito dolorosa pra gente. Mas se a gente sofre na rua, e a gente chega dentro de casa e a gente tem alguém pra dar suporte a gente, pra estar abraçando e pra estar ajudando a gente nessa caminhada, dói muito menos, muito menos. Eu espero muito que esse vídeo seja útil de alguma maneira. Pra você que é pai, pra você que é mãe, pra você que pensa em ser pai ou mãe, pra você que vai mostrar esse vídeo pro seu pai ou pra sua mãe. Eu sou uma história de sucesso porque deu tudo certo até então. Eu sou muito, muito, muito grata pela família que eu tenho. E é isso. Eu queria dizer que crianças LGBTs vão existir sempre. Eu sempre fui da maneirinha como eu sou hoje. Minha mãe só teve receio de que isso fosse passar. Que fosse uma fase. E não foi. E hoje a gente tá aí.